Senhora Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, por iniciativa do PS, debatemos hoje na Assembleia Municipal o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e o Plano de Acessibilidades do Concelho de Oeiras. A complexidade e profundidade dos documentos elaborados e a relevância da informação recolhida fazem jus à centralidade do tema e à sua importância capital para o futuro do Concelho e para a qualidade de vida dos oeirenses e dos trabalhadores e estudantes que diariamente trabalham e estudam no nosso território. Como instrumentos de planeamento, dão-nos uma visão clara dos desafios que enfrentamos em todos os domínios da atividade autárquica, da utilização dos solos ao planeamento urbano, da política de habitação à definição da rede de serviços essenciais ou de abastecimento, mas também das múltiplas opções com que nos confrontamos, nomeadamente quanto às prioridades de intervenção que urge hierarquizar. E revelam, de forma muito evidente, como as alterações demográficas, os indicadores de desigualdade e até mesmo as diferenciações por género na utilização do tipo de transporte individual ou coletivo estão intrinsecamente ligadas à diversidade do território. Estas diferenças sentem-se já não na dimensão macro do concelho, mas na dimensão micro de um lugar ou aglomerado urbano, em razão da sua orografia, localização geográfica e densidade, das suas especificidades etárias, sociológicas e culturais, mas também das funções económicas predominantes nos territórios. Todas estas variáveis se repercutem nos hábitos de mobilidade. Isso significa que o nosso olhar transformador sobre a realidade tem de incorporar diferentes matizes e perspectivas que vão muito para além da rede viária em si mesma e sobre as funções capilares de cada uma das partes do sistema, serzindo-as de forma harmoniosa e complementar, evitando novas disfunções e estrangulamentos. Como muito bem é reiteradamente enfatizado no Plano de Mobilidade, torna-se primordial compatibilizar a natureza e o layout de cada via à função que desempenha na rede viária, por forma a evitar a sua utilização inapropriada, reduzir as cargas para as quais não foi concebida e para tornar evidente para os cidadãos as correspondentes regras e limites de utilização para a segurança de pessoas e bens. Em simultâneo, é essencial combater a desigualdade territorial que a rede viária do Concelho evidencia, rasgando as vias que garantam aos aglomerados com menor centralidade um acesso mais facilitado e fluido, quer nas deslocações intraconcelhias, quer nas deslocações intermunicipais com recurso à rede viária de primeiro nível existente. Ainda com este objetivo, a expansão da oferta de transporte público, consentânea com as necessidades das populações que habitam, trabalham e estudam nessas zonas mais periféricas, é essencial e tem de ser assumida como uma prioridade nas políticas de mobilidade do Oeiras. No momento em que assistimos a uma autêntica transformação na forma como se encara o Serviço Público de Transportes na área metropolitana de Lisboa e da bilhética a custos acessíveis que lhe está associada, vivemos uma oportunidade de ouro para moldar a rede e os níveis de serviço às verdadeiras necessidades das populações e dos territórios. De igual modo, na abordagem sobre as linhas do Combos, devemos seguir o mesmo diapasão, como aliás refere o Plano de Mobilidade, procedendo ao desdobramento das linhas excessivamente extensas e dotando-as do número de autocarros e da frequência adequada à função para que foram criadas, tanto mais que, como é claramente evidenciado pelo inquérito à mobilidade realizado,
As deslocações internas representam um peso muito significativo nos movimentos com origem e destino dentro do nosso concelho. Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, a urgência na resposta climática e na descarbonização da economia impendem com uma estrada de Damocles sobre as nossas cabeças, nós que temos responsabilidades políticas. E bom seria que os senhores deputados lessem todos os documentos que constituem este plano, porque a verdade é que fiquei com a sensação que muitas das intervenções aqui feitas não pegaram sequer no que lá consta. Retomando, esta espada impende também sobre as cabeças de todas as cidadãs e todos os cidadãos que, de alguma forma, vivenciam o território do Oeiras, obrigando a que as respostas conducentes a uma mobilidade sustentável se adaptem às especificidades da população residente e daqueles que aqui trabalham e estudam. Os nossos hábitos e comportamentos são uma cota-parte relevante do futuro coletivo, obrigando-nos a mudar de atitudes. Cabe-nos ser agentes transformadores dessa mudança na tomada de decisão quanto às prioridades que garantam a implementação de um modelo de mobilidade que reequilibre o uso do transporte individual com o uso do transporte público, a implementação de uma rede ciclável que estimule o uso da bicicleta como meio de transporte principal ou complementar, a conversão da rede viária de níveis inferiores, dotando-a de passeios de dimensão adequada, que garanta a segurança dos peões, dos cidadãos com necessidade específica, como os que conduzem carrinhos de bebê, e dos cidadãos com déficit de mobilidade. A criação de zonas de coexistência entre automóveis e bicicletas, entre automóveis e peões e entre bicicletas e peões. A intervenção no espaço público das interfaces de transporte, dotando-as de boas acessibilidades, de espaços aprazíveis e seguros e de informação atual e fiável. E ainda a transformação dos núcleos centrais e de vocação comercial em espaços pedonais e de lazer que potenciem uma fruição acessível para todos os cidadãos. Da forma como atingirmos este equilíbrio entre prioridades, resultará o maior ou menor sucesso da mobilidade urbana sustentável no nosso concelho e do grau de acessibilidade do nosso espaço público dentro do espaço temporal de 10 anos. Quaisquer desequilíbrios que possam vir a condicionar a percepção dos cidadãos quanto aos objetivos e às prioridades do plano de mobilidade podem condicionar irremediavelmente a sua apreensão e abortar todos os esforços para garantir um território ambientalmente sustentável e uma comunidade ativa e saudável. Senhora Presidente, vivemos um tempo de constantes mudanças. Um tempo em que os múltiplos fatores influenciam as nossas certezas e interrogações sobre as políticas e prioridades a seguir. Estes planos, sobretudo pelo detalhe que encerram, não são alheios a esta realidade. Por conseguinte, componentes como o início da operação da Carris Metropolitana, bem como as correções que já foram ou venham a ocorrer nas carreiras e nas frequências oferecidas. O impacto que os investimentos em curso na linha de Cascais venham a induzir na oferta e na procura deste meio de transporte pesado. A conclusão ou o início de obras no concelho ou na área metropolitana que aqui se repercutem. Os estudos e a prioridade que vier a ser dada à possível terceira travessia do Tejo entre Algés e Almada e os impactos que poderá ter no interface de Algés. Os investimentos em curso já anunciados ou os que venham a surgir com recurso a financiamento nacional ou no quadro de programas comunitários. E já agora, Sra. Vereadora Joana, da mesma forma como também pensa há 10 ou 15 anos, também os investimentos do Estado são pensados com uma larga distância. Portanto, tenha calma. Virão os investimentos no interface de Cascais. Retomando, mas também os investimentos anunciados ou cancelados nos municípios vizinhos, que impactam nos respectivos instrumentos de planeamento e que geram inevitável impacto no concelho de Oeiras, condicionam a atualidade do plano de mobilidade,
nas soluções que preconiza, ou pelo menos no grau de prioridade que lhes atribui. A título de exemplo, refiro à alteração de usos de uma relevante parcela de terreno em Carcavelos, de superfície comercial para loteamento de habitação pública, que conduzirá a alterações no traçado da VOC, Via Oriental de Cascais, com impacto nos fluxos de tráfego de e para a Avenida República em Oeiras e com o traçado do troço final da futura VLN. Ou o novo campus de saúde, previsto para o terreno do antigo Hospital Ortopédico José de Almeida, e da nova School of Law, que nascerá nas imediações da nova SBE. É, pois, essencial que ambos os planos configurem uma abordagem dinâmica sobre os mesmos, fruto da sua constante monitorização, mas também da sua adaptação às dinâmicas de mudança, que já hoje estão identificadas, algumas das quais acabei de referir, e acho que, no decurso da sua vigência, se revelam como fatores de transformação das necessidades e das intervenções adequadas à sua resolução. Senhora Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a concretização do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e do Plano de Acessibilidades do Concelho de Oeiras assume-se como um desafio enorme da governação nos próximos anos. A concertação entre o município de Oeiras, os municípios vizinhos e a área metropolitana, o Governo da República e os entes públicos e privados com responsabilidades na exploração e gestão da rede viária e ferroviária existente ditará a forma como os concretizaremos. Com exigência, reforçada cooperação estratégica e com os recursos financeiros necessários, estou certo de que Oeiras estará à altura dos desafios que enfrentamos. Muito obrigado.